Gente, olha só, esse vídeo, na verdade, nós vamos falar, estamos preparando o torcedor para fazer uma série sobre SAF. Qual é a intenção disso? A intenção é que a gente possa realmente voltar a falar dentro do clube sobre o assunto, porque existem 4 meses que não falamos. Ontem, o presidente do Vitória falou ao Léo, ali na zona mista, sobre esse assunto. Me deixou encucado. Eu vou te dizer por quê. O assunto é sobre SAF. Eu preciso que você faça o seguinte. Aqui tem um botão hypar. Eu vou precisar de você agora, torcedor. Você que quer ver o Vitória grande, quer ver o Vitória crescer, quer ver o Vitória SAF, você que gosta do assunto, você vai precisar fazer isso agora. Não deixe para depois, faça isso agora. Clique no botão hypar aqui embaixo. Se não aparecer agora na estreia, daqui a pouco, quando terminar de assistir o vídeo, não esqueça, no final eu vou te lembrar de novo. Mas já clica no like antes, valeu? Clica no like antes, no final você compartilha também. Olha só, gente, o que ele vai falar primeiro, eu quero ouvir isso aqui e que você ouça também. Vamos lá. Aproveitando que a gente está aqui ao vivo, tem quase 2.000 pessoas acompanhando, fazer 2 perguntas para vocês de tópicos que perguntam o tempo todo. Primeiro, Arena Barradão, queria ouvir de você falar. Barradão, a gente não fez ainda uma coletiva e não assinamos o contrato ainda, porque não deu tempo. Terminou a votação, a gente está aqui em Porto Alegre, né? A gente vai fazer um podcast lá com a comissão que discutiu e debateu o contrato ainda essa semana. Qual é a outra? E a segunda é o andamento da SAF, como está com o escritório de SICA, tem alguma atualização que você pode passar para o torcedor que cobra muito posicionamento, até mesmo de não, a gente está tentando, não está conseguindo, uma atualização que o torcedor... Primeiramente, é claro que o Fábio tá aí indo depois de uma derrota, né? Ele tá aí depois de uma derrota contra o Grêmio, algo que tá cansativo, é algo que, poxa, todo mundo se chateou ontem com aquela derrota contra o Grêmio, o time não apresentou absolutamente nada. E ele é cobrado. Ele é cobrado, torcedor. Quando perde, você lembra logo do presidente, do elenco, dessas coisas aí que realmente a gente vê. E ouve. Ontem mesmo no meu programa aqui foi terrível, muitas críticas a gente ouve aqui. Você percebe que ele tá meio desinteressado. Mas não eu acredito que não. Vamos colocar, ele já ele fala sempre. Mas ele falou aí, né? Mas perceba que ele tá um pouco desinteressado, olha só. pede muito. Falei com o Sica ontem de novo, perguntei, mesma história, tá? Buscando, prospectando, não é fácil pro Vitória como não é fácil para ninguém. Estamos buscando. Valeu. Pronto, ó. Estamos perspectando, estamos buscando. Eu tive uma conversa aqui no meu programa mesmo da noite. Nós temos um programa à noite chamado Resenha das 10. Você deve conhecer. Eu conversei com o presidente e sobre a SAF, ele me falou basicamente isso aí, né? Que estava com pessoas ligadas ao clube na Europa buscando investidores. Foi na semana passada isso. Buscando investidores. No momento a gente estava conversando sobre o SAF, eu disse, deixa eu conversar, perguntar aqui ao presidente e tal. Aí mandei uma mensagem no WhatsApp e ele respondeu na hora. Só que tem uma entrevista que ele fala sobre o movimento SAF que agora me deixou confuso. E eu quero que vocês me ajudem aqui. Já pedindo para vocês ter paciência e ouvir primeiro. Vamos ouvir essa entrevista que ele deu há algum tempo atrás no Bahia Notícias. Olha só. Me meteram a faca nas costas de um lado e do outro. Olha, a galera que tá assistindo aí, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal do Bahia Notícias, que toda terça-feira a gente tá aqui falando de esporte no BN na Bola e também tem vários outros podcasts, vários outros vídeos aqui no canal. Você chegou a falar esse ano, Fábio, que não se reelegeria, né? Não me candidataria. Não se candidataria. O que mudou desde quando você falou sobre isso até agora? A ideia era não me candidatar, Sim. Até porque é um esforço grande, uma pressão grande, certo? E eu estou no Vitória porque eu amo, porque eu quero estar no Vitória. Todos vocês conhecem a minha vida, certo? Eu estou aqui por... Eu vou falar aqui isso aqui de antemão, porque na época eu estava aqui no YouTube fazendo Vitória e eu cheguei a conversando com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, e no momento que eu perguntei até a ele numa conversa, disse, e aí, presidente, o senhor vai se reeleger? Estou sabendo que o senhor não vai se reeleger. Ele disse, vou me reeleger sim. Então, quando todos já ainda não sabiam, quando fui aqui à noite no meu programa também, eu mandei em primeira mão a reeleição dele como presidente. Aí na época todo mundo falou que não ia se reeleger e tal, mas ele já tinha me falado isso, né? Ele colocou só... eu perguntei assim, na época eu me lembro, e aí, presidente? Não vai ficar mais, né? Ele colocou assim, mais 3.
Ele colocou assim, foi mais 3 ou mais 2? Mais 2 anos. Estava no último ano de mandato dele e eu disse assim, como é que ele vai ficar mais 2 se é o último ano? Então ele vai se reeleger. E aí, na época, eu até mandei aqui, né, no programa, em primeira mão. E aí, não deu outra, ele se reelegeu. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Amor por dedicação. Já dizendo que é contraditório. Não dizer que se vai se reeleger, mas ele vai explicar aqui o porquê ele fez isso. Vamos. E o que mais me fez mudar de ideia foi que quando eu olhei para o lado e que eu vi quem queria ser presidente do Vitória, a gente correu o risco de, em menos de 60 dias, destruir tudo que foi feito em 4 anos. Porque pessoas que não têm noção do que é gerir um clube de futebol, que não sabem o que é gestão, que nunca administraram uma pipoqueira, que vivem fazendo política partidária, política estudantil, que não tem o tempo para se dedicar ao Vitória. O Vitória não cabe mais hoje você ter 2 ou 3 cargos. Eu larguei a minha vida de secretaria e vim ser para o Vitória. Então não dá para você ser deputado e você ser presidente do Vitória. Então você tem que escolher uma coisa ou outra. É impossível no futebol moderno hoje, de profissionalismo, você viver dessa forma. Para os desentendidos, o presidente do Vitória está se retratando ao Marconi Amaral, que é líder do movimento SAF. Vamos continuar. Então, isso me fez mudar de ideia. E o que mais eu pretendia da minha vida era ser o último presidente do Vitória. Ter encontrado um grupo forte, com estrutura, para dar sequência ao projeto. Já, de antemão também, me perdoe, interrompendo aqui, ele estava falando dele também, que era político, tá? Lá atrás. Infelizmente não apareceu o grupo, infelizmente não apareceu alguém que queria largar a sua vida, porque para ser presidente tem um monte aí. Quando a gente estava na Série C, com 6 meses de salário atrasado, foi assim que eu recebi, devendo 600 milhões, e ninguém queria o Vitória. Agora que o filho tá bonitinho, que o Vitória tá na Série A pelo 3º ano consecutivo, com a vida equilibrada, aí aparece os filhos do Vitória, porque eu sou filho do Vitória. E na Série C você estava onde? Esse povo todo, eu fico assim olhando, dizer, porra, esse povo todo que ninguém sabe. Se você pegar as pessoas que estão na chapa de lá, caíram todos de paraquedas. O que é que eles fizeram pelo Vitória até hoje? Eu fico me perguntando, esse povo estava onde? Eu nem conheço. Tem gente lá que nesses 4 anos que eu estou no Vitória não apareceu para nada. Aí de uma hora para outra aparece ali o cara, uns que criam um movimento, que era um movimento eleitoreiro, e eu sempre disse que esse movimento era eleitoreiro, no fundo, o que o movimento queria era ter um candidato a presidente, para que esse candidato a presidente se promovesse, para querer voto para deputado, ficou claro para todo mundo. Agora ele já começa a citar o movimento SAF, vamos lá, vamos continuar. Muito claro. Muita gente perguntando sobre esse movimento, né? Sobre essa aproximação do MVSAF, que chegou a estar dentro do Vitória, e perguntando sobre essa questão com o Marconi, né? Tem até um internauta que ele pergunta aqui sobre o suposto mandato, né? Que realmente teve um mandato. Você passou o mandato para o Marconi negociar com os investidores? Há 8 meses atrás, na minha boa fé, o Vitória sempre esteve aberto para todo mundo. Uhum. Vitória é aberto para a imprensa, os dados do Vitória estão no site, balanço financeiro, é tudo aberto. A minha transparência, às vezes até as pessoas dizem que eu falo demais, mas não é que eu falo demais, eu falo o que está acontecendo. Né? Eu fui procurado por o tal movimento que se dizia de bem intencionado, que queria participar da comissão que nós temos fixa de SAF no Vitória. Pronto, olha só, eu quero já deixar uma ressalva aqui. Na época que isso começou, eu tinha um grupo, nós fazíamos um movimento, estávamos nos preparando para um movimento, tá? Inclusive, nós estávamos nos organizando para um movimento, certo? Ajudar o clube, de alguma forma, instruir o torcedor de alguma forma, e chegou o Daniel. Daniel é um cara muito gente boa, muito legal, um cara muito bacana, entendido, e eu disse, poxa, se esse cara realmente for vir para ajudar o Vitória, vai ser legal, porque aí, né, é um cara que é entendido, um cara que entende do assunto. Só que depois, quando o Daniel apresentou o movimento SAF com o Marconi e com outros supostos políticos, aí ficou claro para mim que era algo político que eles queriam, já que o ano era um ano político. E aí eu fiquei, dentro do meu programa, combatendo esses golpes políticos, essas brigas políticas, esses problemas políticos que vinha tendo dentro do clube, que seria realmente algo que seria para atingir a cadeira do presidente do Vitória.
E aí, eu criei briga com muita gente, me desanimei muito, né? Porque já estava construindo algo aqui, era um projeto que nós tínhamos, inclusive o Fábio já sabia. Inclusive vários youtubers do Vitória aqui colocaram aqui esse rapaz para poder dar entrevista e apresentou esse movimento. E eu já sabia que seria algo político. Então, no meu programa ninguém foi. No meu programa eu não dei oportunidade para ninguém falar, porque eu já sabia que isso seria algo que ia ser da política. E toda a política dentro do Vitória sempre acaba em problema como acabou, e o Fábio vai explicar agora. Vamos lá. Eu peguei as pessoas, o Daniel e o outro lá, caiu de paraquedas do mundo aí, Daniel e Ney Campelo, e botei dentro do movimento. Sim. Dentro do movimento, dentro da comissão oficial do Vitória. Do grupo lá de planejamento. Eles participaram das reuniões com investidores, com escritório. Eles sabem com quem o Vitória está negociando. Eles assinaram, inclusive, um contrato de confidencialidade para não poder divulgar, está lá assinado lá. Isso aqui que é... Isso aqui, ó. Agora que é... Ó, eu vou repetir isso aqui que ele vai falar, que não sei se você prestou atenção. Olha o que ele fala. Mandaram pra mim isso, porque na verdade eu já fiquei sabendo disso aqui. Fiquei sabendo dentro do clube, quando me passaram que o Vitória já estava negociando com o investidor. Então, quando ele falou que ligou pro Sica ontem, e o Sica falou a mesma coisa de sempre, que estava difícil, que não sei o que e tal, tererê, tererê, tarará. Mesma conversa. Só que ele vai dizer algo aqui que me acendeu uma luz. Vamos tentar observar agora. Eu peguei as pessoas, o Daniel e o outro lá, caiu de paraquedas do mundo aí. Ele fala que o Daniel caiu de paraquedas, que na verdade apareceu do absolutamente nada. É exatamente isso. Apareceu do absolutamente nada e começou a falar em todos os programas do YouTube aí, né? Aqui ele não veio. Mas não tenho nada contra o Daniel, cara muito boa, mas aqui ele não veio. No meu programa ele não veio. Vamos lá. Daniel e Ney Campelo, e botei dentro do movimento. Sim. Dentro do movimento, dentro da comissão oficial do Vitória. Do grupo lá de planejamento. Eles participaram das reuniões com investidores, com escritório. Eles sabem com quem o Vitória está negociando. Olha só o que ele fala. Ele sabe com quem o Vitória está negociando. Olha só o que o presidente do Vitória fala aqui, torcedor. Ele sabe com quem o Vitória está negociando. Se o Vitória está negociando com alguém, por que o presidente ainda insiste em dizer que o Vitória está buscando investidores e não está negociando com investidores? A resposta certa seria: nós estamos negociando, ainda não chegamos a um denominador comum, ou final, ou não existe investidor, ou já tem investidor, está negociando com esse investidor que já chegou. Mas olha só o que ele vai falar. Ele sabe com quem nós estamos negociando a SAF. Ele assinou um contrato para não falar nada, sigilo. Olha só, vou repetir isso aqui. Eles participaram das reuniões com investidores, com escritório. Eles sabem com quem o Vitória está negociando. Eles assinaram, inclusive, um contrato de confidencialidade para não poder divulgar, está lá assinado lá, certo? Souberam de tudo, o Marconi teve no Vitória. Você está entendendo, torcedor? Então, Fábio, você precisa esclarecer isso. O Vitória tem investidor, está negociando com alguém, ou não tem investidor, porque ontem você falou que o Vitória, André Sica falou que não tem investidor. Aí você já falou que o Daniel, o pessoal que você colocou aí dentro, que por livre e espontânea vontade sua, e a responsabilidade de sair é sua. Se você preferiu assim, é problema seu, cara. Você mesmo falou que o Vitória era um clube profissional, que o Vitória contratou o André, que é um cara profissionalíssimo. Eu não sei por que essa demora toda que está acontecendo aí. Então por que mandou os caras irem lá por causa do QSI? Porque falaram do QSI. Você mesmo chegou para falar numa entrevista que disse que o pessoal do QSI estava em Salvador e que eles do movimento isso foi revelado para eles. Quem informou eles foi a própria imprensa que revelou aí. Disse que você ligou para o Marconi só, e o pessoal do QSI está aqui em Salvador. Disse que vieram conversar com o Belintani. Aí disse que ligou para ele para poder falar, para poder ele ir fazer a conexão. Disse que não deu em nada, disse que não resolveu. Vamos continuar vendo aqui, mas existem coisas que o Fábio falou e que tá falando que não tá batendo. Ficou abismado com a estrutura do Vitória, como era, como ficou. Me elogiou, disse que votava em mim, não sei o quê. Mas no fundo, não é só um ato de traição a Fábio Mota. É um ato traído, Fábio? Muito traído. Me meteram a faca nas costas de um lado e do outro. Os caras que estavam lá dentro, trabalhando com a gente, depois acharam uma oportunidade, o Vitória começou a perder. O que é que passou na cabeça deles?
O Vitória começou a perder, eles criaram um olho, disseram, ó, vamos sedimentar aqui essa questão do Vitória. Porque, na verdade, irmão, bora parar para analisar entre nós aqui, né? A Bahia conhece todo mundo. Analisa lá, faz uma análise no currículo de cada um, que você vai ver, muitos estão ali com interesse próprio. Ô, Fábio, me diga uma coisa, Fábio. Você é menino que era que iria ficar se deslocando da sua casa para reuniões todo dia no Vitória, gastando do seu e não ganha nada. Me diga aí, Fábio. Você é menino, Fábio? E quem caiu nessa história aí? Mas menino ainda. Esse rapaz aí me parece que mora em Feira de Santana, não sei em outra cidade aí, outro município de Salvador, por aí, pela Bahia. Outro município, não sei se é Brasília, sei lá. Como era que esse rapaz iria ficar se locomovendo de um lado para o outro sem ganhar absolutamente nada, Fábio Mota? O negócio é que iria apertar o mês dele, que me parece que era o mês que ele estava de férias, e aí ele queria realmente colocar algo aí para poder fazer política dentro do clube, colocar o Marconi aí para poder se achegar aí dentro do clube aí até sentar na cadeira do presidente. Então, foram coisas que a gente... Mas a minha indagação é sobre o Fábio Mota, porque dentro disso tudo foi levado até como menino. E também a conversa dele tá meio que torta. Tem investidor, porque você fala que estava negociando, que eles sabem com quem você estava com quem o Vitória estava negociando. Eu quero saber sobre isso aí, tá bom? É isso que nós queremos saber. Então nós já temos 19 minutos de vídeo. Vamos encerrar esse vídeo com a entrevista? Vamos lá. Não estou interessado no Vitória, não é? Então, eu fui traído sim, é evidente que eu me sinto traído. E uma questão de falta de caráter, né? O Vitória está, na verdade, negociando com um investidor da Europa. Inclusive, a informação que eu tive de lá de dentro, de pessoas ligadas ao conselho do clube, é que, logo após da Arena Barradão, nós iríamos ouvir sobre o investidor. Então, eu acho que o Fábio precisava ser um pouco mais transparente. Fábio, você não está escondendo nada não, Fábio? Se é melhor você chegar assim e falar assim, ó, a gente não pode falar ainda porque vai ter problema disso, vai ter problema naquilo, vai dar problema aqui e ali, etc, e coisa e tal. Mas não ficar mentindo, porque eu acho que nesse angu aí tem caroço. Eu vou ficar por aqui, eu espero que você clique aqui no link, nós vamos começar uma série aqui no nosso canal, aqui nesse canal, que é um canal novo sobre SAF, tá? E nós vamos falar sobre os modelos de SAF que nós temos na Europa, já que o próprio Fábio Mota, e eu vou denominar esse episódio aqui como um episódio de introdução, tá? Ele já matou a gente já matou a charada, o Vitória está negociando com investidores na Europa, e nós vamos começar nesse segundo episódio, que vai sair toda semana, qual os modelos de SAF que existem na Europa. E nós vamos ver aqui, tá? Para poder a gente debater um pouco, conhecer um pouco e falar sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre SAF. Eu acho que a Arena Barradão chegou aí e tomou, sabe, quase que o lugar, né, disso aí. Então a gente precisa voltar a falar, né? Pelo menos voltar a falar. Que eu ficasse assim, aqui 30 minutos falando SAF, 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 já era bom, né? Então eu acho que tem que ter alguém para falar. Eu acho que muitas coisas aqui são iguais, muita gente falando muita mesma coisa, e eu queria falar mais sobre SAF aqui, SAF e Vitória. Eu vou pedir até o movimento SAF, se quiser, para poder, se quiser realmente ainda ajudar o clube, eu acho que o Fábio já fechou a porta para essa galera. Se tiver alguém que quiser ajudar, ajude, torcedor. Ajude, porque o Vitória precisa de você. Então já deixa o seu like aqui agora, hype esse vídeo agora, quando terminar o vídeo vai aparecer a opção hypar, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo depois da estreia, vai estar de boa aí o botão aqui embaixo, hypar. Mas eu preciso que você faça isso. Clique no like e clique no hypar. Isso vai ajudar o movimento SAF que nós temos dentro do clube, que não só existe um, existe vários movimentos SAF dentro do clube, né? Ajudar a levantar um pouco esse assunto dentro do clube de novo. Um forte abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.